Olha onde nós chegamos. Eu estou já vinculando uma outra matéria aqui vinculada a essa. Então, veja bem, né? Dentro do socialismo, ou dentro da cartilha marxista, os filhos não são mais propriedades do pai. Então, veja bem, você cria, você educa, você dá alimento, você dá educação, mas de repente vem uma agenda diabólica, que eles chamam de uma agenda patriarcal, né? Eles nos chamam de família tradicional, arcaica, patriarcal, como se nós devêssemos ser destruídos. E aí as escolas, as faculdades, os filmes, os desenhos vão dizendo para os nossos filhos que esse modelo de família patriarcal, pai, mãe, filho, é algo que não deve se levar para as próximas gerações. Só que os jovens, crianças e adolescentes têm apoio do governo, apoio de leis, por exemplo, no Brasil, se alguém aqui já leu, o Estatuto da Criança e do Adolescente como eu, os pais são escravos dos filhos. E muitos pais são ameaçados pelos filhos porque os professores ensinam. Se teu pai não fizer isso, você pode chamar o conselho tutelar. E, meu irmão, se o conselho tutelar vier na sua casa, se for um conselheiro e uma conselheira marxista, ela vai destruir a tua família. No Brasil. No Brasil, eu já vi vídeos de mães serem proibidas de educar suas filhas que passam as madrugadas na balada se prostituindo e por querer corrigir, a mãe tem que ir para a cadeia. Leva para a cadeia. Imagine você não ter autoridade sobre seus filhos. Você não ter autoridade. Então, olha o que aconteceu lá em Montana, nos Estados Unidos. O pai e a madrasta de uma adolescente perderam a guarda da jovem depois de recusarem a permitir que ela fizesse a transição de gênero. De acordo com a reportagem, revelou que o pesadelo da família começou quando eles receberam uma ligação informando que de 14 anos contava a amigos na escola que queria cometer suicídio em agosto de 2023. Mais tarde, naquela noite, o Serviço de Proteção à Criança de Montana foi chamado a inspecionar o local e entrevistar Jennifer, determinando mais tarde que ela precisava fazer a transição para o seu bem-estar. Krista, que é madrasta, e o pai biológico da menina, disseram que a menor teve uma educação difícil e vários problemas de saúde mental, não diagnosticado, incluindo comportamento de busca de atenção e mentiras que ela acreditava ter causado o desejo de transição. Eles alegam ter sido ignorados pelo serviço social da região. Tem sido horrível, nossa unidade familiar nunca mais será a mesma. Mesmo que eles nos devolvam a nossa filha agora, não teremos a mesma unidade familiar. Isso criou muita animosidade por parte da jovem em relação a nós, e ela não acredita que tenha que nos ouvir como seus pais, desabafou a madrasta. O pai completou: amo minha filha incondicionalmente e só quero que ela se abstenha de tomar decisões até que tenha maturidade e experiências de vida para compreender quais são as consequências das suas ações.
O caso de Montana repete o ocorrido de uma família em Indiana que pediu à Suprema Corte que revisasse seu caso de perda de custódia. Eles são evangélicos, perderam a custódia do filho em 2021 depois de terem recusado por motivos religiosos que não começassem a se identificar como menina. Irmãos, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Isto é uma tragédia. É uma tragédia para o adolescente que comete uma atrocidade dessa contra o seu corpo. É uma tragédia para toda a família que convive com isso. É uma tragédia para a sociedade. Isso é uma tragédia, irmãos. E só em pensar que o Brasil tinha um paredão no ano passado e o paredão caiu. E agora vocês vão ter ideologia de gênero dentro das escolas públicas do Brasil. Então, eu digo para vocês, né, a questão, irmãos, bíblica, eu estou dizendo que a Bíblia diz, hein? Deuteronômio capítulo 6. Infelizmente, muitas das vezes, como pais, nós somos desleixados. E ensinar o que a Bíblia diz. Então, não adianta nada você saber que isso está acontecendo, que isso já está nas escolas públicas do Brasil, já está em órgãos aí, né? Eu fiquei sabendo aí que um dos candidatos a prefeito aqui da cidade, ele é a favor do banheiro unissex. Imagine seu filho indo para a escola, menina tendo que usar o mesmo banheiro que meninos. Imagine, meu irmão, eu quero que vocês imaginem. O teu filho, homem, usando banheiro com menina, e menino, teu filho, tua filha, mulher, usando o mesmo banheiro que menino. E se proibir ainda é capaz de fazer um escândalo. Isso já está acontecendo em shoppings. Irmãos, imagine que existem várias cidades no Brasil que já não vem mais na certidão de nascimento o nome pai e mãe. Eu preguei lá em Minas Gerais, lá no Vale do Jequitinhonha, em dezembro. No meio da pregação, a irmã me parou e disse, irmão, pastor, a minha irmã, a certidão de nascimento da minha sobrinha veio sem o nome pai e mãe. Você já parou para imaginar isso, irmãos? Agora, você saber de tudo isso, agora a pergunta que é o próprio Deus que faz para nós é o que nós estamos fazendo. Por quê? A decisão é do adolescente, que é amparado no Brasil pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você não quiser fazer o que a adolescente e a criança quer, o Conselho Tutelar abraça essa criança, esse adolescente, e o governo vai dar tudo o que essa criança quer para mudar o seu comportamento. Você já parou para imaginar? Você já parou para imaginar? Aí o que a Bíblia diz para nós fazermos? Isso aqui é a Bíblia, meu irmão. Olha só, Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. E também estarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas.
Irmãos, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz para nós inculcar a palavra, assentado em casa, andando pelo caminho, deitado, levantando-se. Você ter ela amarrada na mão, colocar diante dos olhos, escrever nos umbrais da casa e nas portas a palavra de Deus. Olha só. Olha só, irmãos. Então, se você não está ensinando, e aí tem muito pai, tem muito pai, e até pai crente diz, a gente cria filho para o mundo. Eu não crio filho para o mundo. Os meus filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. São herança do Senhor. Então, quando você olha para isso, é o Estado tomando os nossos filhos. A conselheira tutelar diz que a tal contra a enfermidade é obrigatória, independente do desejo dos pais. Então, olha aí, ó. Está expressamente descrito no artigo 7 do Estatuto da Criança e do Adolescente que o ECA de direito à vida e à saúde, em que aquela criança ou adolescente não é propriedade do pai e da mãe. Ela é um sujeito de direitos e, nessa lógica, quem a gente entende que quando é a Jussara é obrigatória, precisa ser feita independente do desejo do pai e mãe, disse a conselheira. Tá aqui, irmãos. Tá num... Olha como isso está amparado por lei. Isso aqui é a lei dando amparo ao governo. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que as crianças e adolescentes não são propriedade dos pais. Vocês estão entendendo o nível da questão? E aqui em Santa Catarina, né, teve o prefeito de Blumenau, o prefeito de Joinville, Santa Catarina. Eles se levantaram contra o sistema. Quanto tempo eles vão conseguir, eu não sei. Né? Eles não estão exigindo comprovação de nada para matricular as crianças aqui em Santa Catarina, em Blumenau e em Joinville. Eles não estão dizendo, você não precisa comprovar que seu filho isso, seu filho aquilo. Mas até quando esses prefeitos vão conseguir manter os adolescentes, jovens e crianças sem precisar levar comprovação nenhuma? Agora, quem vive no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, é um cúmulo. Porque são regiões de muito assistencialismo. A pessoa não recebe Bolsa Família, Bolsa Gás, e muito menos consegue matricular seu filho na escola, se não mostrar que o filho está sendo dominado pelo governo. É só Deus. Não é só Deus, irmão. Até quando? Olha só, a irmã Jordana, que foi ameaçado pelo pediatra. E aí você vê, irmãos, que teve uma... Eu fico analisando, né? O médico estuda no mínimo 8 a 9 anos. É 9 anos, né? Até o médico se formar.
Aí o Conselho de Medicina do Brasil ele está sendo contra essa obrigatoriedade. Sendo contra. O Conselho de Medicina está sendo contra. Né? Tem os médicos pela vida. Aí uma deputada do PCdoB de São Paulo entrou com uma ação contra o Conselho e a Suprema Corte foi a favor da deputada contra médicos que estudam de 8 a 9 anos. Me desculpe a minha sinceridade, mas eu acredito que uma deputada do PCdoB não tenha, talvez, estudado 8 a 9 anos medicina para declarar o que pode e o que não pode. Então, é esse nível de ignorância que nós estamos. Em que um camarada que é dono de uma empresa de computação, de softwares, o dono da Microsoft, olha só, o dono da Microsoft, ele determina agora, ele está injuriado. Veio uma reportagem dele, não posso colocar nada dele, ele derruba o canal. Mas ele injuriado, dizendo que aqueles que são anti, que são contra isso, devem ser excluídos, devem perder as redes sociais. Ele nunca estudou medicina. Ele nunca estudou medicina. Então, a gente não pode generalizar, irmãos, porque tem muito médico bom. Né? A gente sabe que existem médicos que já estão comprados por esse sistema, mas existem muitos médicos bons. Mas imagine, a criança, os pais perderam a guarda, a conselheira tutelar de Blumenau falou que os filhos não são, e ela usou o Estatuto da Criança e do Adolescente, então é amparado por lei. E eu vou dizer, irmãos, o problema não é só o que você enfrenta de não aceitar o que o sistema quer. O problema é as denúncias que começam pela escola, muitas das vezes acontece pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu irmão, porque vocês não estão se submetendo ao experimento, eles próprios vão começar a te denunciar. Então, eu digo para vocês, irmãos, é só Deus mesmo para guardar a nossa vida e guardar a nossa família daqui para frente. Né? É só Deus mesmo pro momento em que nós estamos vivendo. Para o momento em que nós estamos vivendo. Irmãos, a capa... Saiu uma outra capa da The Economist, né? Falando das redes sociais. E eu vou falar um pouco da matéria, né? Que as redes sociais, elas foram instituídas para alimentar o algoritmo da internet, né? Então, tudo é programado.